Olá, boa tarde. Eu venho aqui trazer um pouquinho da palavra de Deus nessa tarde, né, para vocês, crentes, meus irmãos e minhas irmãs queridas. A palavra do Senhor se encontra no livro de Jeremias, no versículo 33, no capítulo 1, que está no na terceira parte, que diz assim: Clama a mim e eu responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então, o que o Senhor diz na tarde de hoje? Que se nós clamarmos a Ele, Ele vai nos responder com coisas firmes que nós não sabemos, vai dar conhecimento que nós não sabemos. Então, a vontade do Senhor é que nós clamemos a Ele, independente da situação e das circunstâncias, nós devemos sempre clamar ao Senhor. E não só reclamar, né? Que a gente ultimamente mais reclama do que clama. Então, a vontade do nosso Deus é que nós sempre buscamos a Ele em momentos de dificuldade, em momentos de aflição, de a gente, em vez de se desesperar e buscar ajuda em alguém, né? Ajuda no vizinho, desabafar com o vizinho, desabafar nas redes sociais, achando que alguém vai nos dar uma palavra que vai nos ajudar. Às vezes a gente faz isso achando que serve, mas na verdade não serve. E o socorro, ele está sempre diante de nós. O socorro é o nosso Deus. Se nós clamarmos a Ele, Ele vai nos responder. Nós que somos crentes, nós sabemos disso, porque muitas vezes as lutas estão tão grandes que a gente às vezes até esquece que a gente tem um Deus poderoso que pode todas as coisas. Um Deus que está sempre de braços abertos, está sempre disposto a ouvir o nosso clamor. É vontade de Deus que nós clamamos a Ele, né? E Ele sempre nos dá uma resposta, de alguma maneira. Ele nos responde quando a gente busca Ele com sinceridade, né? Ele diz: aquele que me busca, me acharás quando me buscar de todo o coração. Então, quando a gente clama a Deus, às vezes Ele não responde naquela hora, mas não quer dizer que Ele não ouviu. Ele ouviu sim, ele sempre ouve. Muitas pessoas falam assim, ai, mas eu não tenho coragem de ficar pedindo a Deus, orando a Deus, porque Deus é tão ocupado, né? E eu não vou ficar perturbando ele com coisas tão pequenas. Tem pessoas com problemas maiores do que os meus, e eu vou ficar, né, perturbando Deus com essa coisa tão pequena. De repente não é importante para você, mas se você precisa, não tem a quem recorrer a não ser Deus. E Ele sim se agrada que você busque a Ele, né? Deus não pediu a Moisés que levasse o seu povo no deserto para cultuá-lo, para prestar um culto. Ele ia mandar as pessoas ir para o culto se ele não estivesse lá para ouvir. Seria inútil. Você já parou para pensar nisso? Todo tempo, Deus pede, clama a Ele, que busque Ele. Por quê? Porque às vezes, ai, mas Deus sabe de todas as coisas, eu não preciso pedir. Ele quer ouvir da sua boca. É uma coisa é você, ele saber que você quer, outra coisa é você confessar a Ele o que você quer. Deus, ele quer sim ouvir a minha e a tua oração, o meu e o seu lamento, ainda que você não consiga orar, às vezes só consiga se lamentar, ele vai querer ouvir mesmo assim. Você às vezes não consegue nem se lamentar, consegue só chorar, ele vai ouvir mesmo assim. É da vontade de Deus que você clama. Se você não quer clamar, agradeça. Se você está feliz, agradeça. Se você estiver triste também, fale alguma coisa, mas busque a Deus. Pois ele disse: aquele que me busca, me acharás, quando me buscar de todo o coração. Coisa linda quando a gente busca o Senhor. A gente começa a entender e a perceber que é como se fôssemos parte dele, que ele está sempre ali. E ele sempre responde, de um jeito ou de outro. E também gostaria de falar para vocês, a resposta nem sempre vem na voz ou na boca de um profeta. Muitos falam, ai, mas eu vou para tal igreja porque lá tem profeta fulano que Deus usa ele. Ai, eu vou para tal igreja porque lá tem um movimento de não sei o que Deus revela. Deus se revela em todo canto, todo tempo, em todo canto. Não precisa você ir atrás do profeta. Jeremias era um profeta, todo mundo fugia dele.
Ninguém ia procurar Jeremias. Ele ia até as pessoas e as pessoas não gostavam, porque o que ele tinha para profetizar não era o que eles queriam ouvir. Então, os tempos de hoje me faz refletir muito nesse livro de Jeremias, fala muito comigo. Por quê? Hoje a gente vive, né, apesar da tecnologia, de tudo isso que vocês estão vendo, a modernidade, nós vivemos tempos tão parecidos como o de Jeremias. Isso no campo espiritual. Por quê? Porque as profecias que estão se cumprindo, que são pesadas, ninguém quer. Os profetas que profetizam a verdade, que falam a verdade, sim, nós temos profetas nesse tempo, graças a Deus por isso. Temos verdadeiros profetas de Deus, temos homens de Deus neste tempo. Também temos que não são profetas de verdade e nem são de Deus neste tempo. Assim como naquele tempo também já existia. 750 anos aproximadamente antes de Cristo. Já existia. Como a gente vê também neste livro, que cita o caso do outro profeta que profetizou mentira, Ananias, se eu não me engano, era esse o nome. Ele profetizou para o rei coisas boas. E Jeremias profetizou o que Deus mandou, que era a verdade. O rei ele não vivia como Deus queria e ele queria receber as bênçãos de Deus, como muitos hoje. Então, quando se levanta um profeta que profetiza o que Deus mandou, que não está de acordo com a vontade dele, ele se ira, ele se levanta, ele fica bravo, né, e não aceita. Aí, quando vem alguém que profetiza aquilo que ele quer ouvir, ele aceita, mas não é de Deus, não é verdade. Né? E às vezes muitos até saem da igreja, né, entristecido, porque fala, eu não recebo benção, não recebo nada, porque né, Deus abençoou o irmão fulano, a irmã ciclana, e nada acontece comigo. Por que será que não acontece? A culpa não é do profeta, a culpa não é de Deus. Às vezes a culpa é da gente. E vou te falar uma coisa, não precisa ir atrás de profeta para receber benção, para receber profecias que muitas vezes são profetadas, não são profecias. Então, quando Deus quer falar, ele usa alguém que não é profeta, usa alguém no ônibus, usa alguém no ponto de ônibus, usa alguém na fila do mercado, usa alguém no shopping. Ele usa quem ele quer, da maneira que ele quer. Vocês, crentes, não precisa buscar profetas. Quando Deus quer que o profeta vá, ele vai até você. E nem sempre ele vai marchando, falando em mistério, né? Aquela coisa toda, e você se arrepia. Então, isso é coisas que as pessoas estão buscando hoje, que na verdade, sabe, nem sempre é de Deus. As pessoas não têm coragem de falar isso, mas eu sou muito sincera com as coisas de Deus. Eu preciso falar isso para os irmãos. Né? Clama a Deus e esquece o resto. Esquece as maneiras, os trejeitos, os mantos, os não sei o quê. A palavra de Deus ela é a maior revelação que existe, que já existiu e que existe até hoje. Se a palavra de Deus fosse inútil, como muitos dizem, que vai buscar o profeta ou não sei o quê, se a palavra de Deus não servisse para nada, as pessoas não estariam brigando tanto pela palavra de Deus. Vocês já pararam para pensar nisso? Querem mudar, querem colocar diferente, querem proibir, essa é a verdade, né? Eles querem anular a Bíblia. Outros falam que foi escrito 100 e tantos anos depois de Cristo, que não tem validade, que foram escritos por não sei quem, que não foi. Os profetas, é claro, quem estuda, quem lê, sabe que não foi escrito pelos profetas, mas que foi deixado por eles. E quem crê, esse vídeo se chama Coisa para Crente. Então, o crente é aquele que crê. Não estou falando de pessoas que vão à igreja. Estou falando de crentes. Crentes é todo aquele que crê. A palavra de Deus para aquele que crê é alimento, é remédio, é vitamina, é cura.
Isso é a palavra de Deus. E você não precisa ir atrás de um profeta, porque a profecia maior está aqui, ó, na palavra de Deus. É quando você clama, você perde o sono na madrugada e você clama de madrugada e depois você dorme aquele sono maravilhoso e acorda e fala, vou ler um versículo para depois ir trabalhar. Quando você abre a Bíblia, está ali a resposta daquilo que você orou, dentro daquela palavra. É Deus. Ele fala, eu te responder-te-ei coisas firmes e grandes que tu não sabes. E na hora vem o entendimento das coisas que a gente não sabia, mas a partir daquele momento você passa a saber. Então, a maior profecia é a palavra. Sim, eu acredito em profetas, graças a Deus, como eu já disse, tem muitos profetas no nosso meio. Mas eu acredito primeiro na palavra. E a profecia sem a palavra, para mim, não serve. Porque o próprio Paulo disse, o apóstolo Paulo disse para a gente examinar a profecia de acordo com o que está na Bíblia. Avaliar a profecia de acordo com o que o Espírito Santo diz na palavra. Se a profecia não estiver de acordo com o que o Espírito Santo diz na palavra, a profecia ela não é verdadeira. Glória a Deus, aleluia. Você está espantado, né? Mas é a Bíblia. Eu gosto muito da Bíblia. Eu gosto muito da palavra de Deus. Para mim, é a lâmpada para os meus pés, como diz Davi. Então, a lâmpada da minha direção hoje é a palavra de Deus. Sem ela, eu nada posso fazer. E eu busco a Deus porque sei que é nele que está o meu socorro. Não é no mundo, não é nas pessoas, não é no meu pastor, não é nos meus amigos, não é no círculo de oração. O meu socorro, ele vem do céu. Então, ser crente é verdadeiramente crer. Você tem que crer para ver, e não é ver para crer. Antes de eu ser serva de Deus, eu tinha que ver para crer. Hoje eu creio para ver. Mas eu creio com sabedoria e com entendimento. Não vou pela emoção. Eu vou pela palavra. E se tem palavra, eu sei que eu posso crer, porque a palavra do meu Deus, ela não é em vão. A palavra de Deus, ela não é mentirosa. A palavra de Deus, ela é viva. É uma palavra viva. É um livro vivo. Como dizem, é um livro. O povo queima, o povo faz o que quiser, não vai mudar. Você que é crente, você tem que ter esse livro aqui, ó, na sua mente. Esse livro ele precisa estar aqui, ó. Porque chegará um tempo em que não vai ter mais. Eles estão lutando para tirar. O povo está brigando, uma coisa aqui, coisa ali. Existem reuniões secretas, muitas coisas secretas, muitas coisas sendo feitas. E alguém tem coragem de pôr a cara, tá, e vai e fala isso e isso, já briga e tal. Mas existem muitas manobras para proibir a Bíblia. E nós sabemos que um dia vai acontecer, porque é bíblico. A gente sabe que um dia a gente vai ficar sem a Bíblia. A gente temos que permanecer com uma fé no nosso Deus, que tudo pode, e com a palavra dele na nossa mente, ó, para que ninguém venha roubar a nossa coroa. Se nós ficar atrás de profetas, atrás de profetisas, a gente não vai se firmar. Não vai. Eu vejo aí muitos crentes, eu sinto muita dó. Não fico preocupada com as pessoas que não querem, né, o evangelho, não querem ouvir a palavra de Deus, aí a pessoa fica chateada, a pessoa não fala, não. Quem quer ouvir, eu tenho prazer de falar do amor de Jesus, eu tenho prazer de pregar o evangelho. Mas aquele que não quer, eu bato a poeira embaixo dos meus pés e vou embora, como diz Jesus, eu não vou insistir. Só que a minha preocupação é com aqueles que um dia ouviram, um dia aceitou Jesus, desceu as águas e foram para a igreja e ficaram por um tempo e depois ficaram nessa coisa de profetas e profetizaram coisas que não era de Deus e não aconteceu e a pessoa se frustrou. Aí colocou a culpa no líder
no líder dos jovens, no líder do ciclo de oração, no próprio pastor, uma culpa aqui, uma culpa ali, e saem. Saíram. Por quê? Porque viviam, às vezes, de igreja em igreja, cada domingo numa igreja atrás de profeta. Não buscou Jesus, não buscou a palavra, porque aquele que se alimenta da fonte da vida, que come do pão, que é o corpo de Cristo, e se alimenta da palavra, esse não sai. Esse é aquele que Jesus diz que fez a sua casa em uma terra firme, que veio o vento, combateu, veio a chuva, molhou e não derrubou. Agora, aquele que ficou atrás de profecias e profetas e profetisas e movimentos e uma coisa e outra, ele não se firma. Por quê? A fé dele não está voltada para Cristo, ele não está voltado para o Evangelho, ele está voltado para as coisas do mundo, para as promessas. Isso me preocupa muito, porque são pessoas que viveram uma ilusão e que trocou Cristo por uma ilusão, que não acreditou, não prestou atenção na palavra, no que diz a palavra, acreditou nas pessoas que também nem sabiam o que estava falando, nem o que estava fazendo, e aí veio o vento, porque com certeza vem, combateram eles e lançaram fora das igrejas. Eles estão todos aí desigrejados, como dizem. Né, ouvindo coisas na internet, ouvindo, né, pregações coach, né, motivacionais, não sei o quê, e dizendo que é de Deus, com palavras lindas, né, mas vazia, que não leva a lugar nenhum, que não leva a nada, que não tem fundamentos, que não tira a mágoa do coração, que só faz crescer cada vez mais dentro de si a ira, que faz entender o que a pessoa está dizendo. Está falando comigo, está falando comigo. Mas aí só vai fazer crescer a ira e o ódio. O evangelho que faz é transformar, é tirar o ódio. Não é fazer você besta, como muitos dizem. Ai, você faz uma lavagem no seu cérebro, faz uma lavagem cerebral e você fica bobo. Não é isso. O Evangelho diz que nós temos que ser parecido com Cristo. Uma vez que nós somos parecidos com Cristo, nós ficamos calmos. Cristo diz, aprendei de mim que sou manso. Se ele é manso, por que nós vamos ser furiosos? Né? Nós temos que mudar nossas atitudes, nossos pensamentos, o nosso coração. Nós conseguimos isso só porque nós quer? Claro que não. O Espírito Santo, ele que é capaz de fazer essa mudança na nossa vida. Ele é capaz de fazer a gente enxergar aquilo que a gente não enxergava antes. Como Deus fala nessa palavra, coisas firmes e grandes que a gente não sabe. Então, só o Espírito Santo é que traz essa clareza para nossa mente. Sem esta clareza, não muda nada. O coração continua pulsando forte, né, irado. E você pode ter certeza que não é porque você fala de Deus e fala para alguém, Deus te abençoe, que a pessoa vai, né, ter paciência com você, que ele vai te suportar. Não, ele vai fazer de tudo para que você fique irado. Se você falar de Deus, ele vai dizer, vestir saia, então, é crente, aí ele vai fazer de tudo para testar você. Para ver o seu limite. Se você falar alguma coisa mais firme, ele já vai dizer, mas você não é crente, você não diz que é crente. Né? É como se você fosse crente, fosse, né, bobo, sei lá, o surdo, cego, mudo. Né? Então, assim, quando você tem o conhecimento da palavra, você fala, não, mas a palavra de Deus diz assim, assim, assim. Não é que eu tenho que ser assim, assim. Né? Então, é outra coisa. Ser crente é crer na palavra de Deus, é crer que Jesus veio para nos salvar, é crer em Jesus como único e suficiente Salvador, que não há outro. Que não há outro caminho para o crente a não ser Cristo. É como tudo que nós fazemos tem que apontar para Cristo. Não é moda, não é isso, não é aquilo que nos tira e nem nos traz para Cristo.
é nós, a nossa atitude, o nosso coração, o nosso jeito de viver, pensar e fazer todos os dias. Como nós podemos ser parecido com Cristo? Nós não vamos ser santo, como diz, tem que ser, nós temos que tentar. Nós precisamos tentar. Porque se nós acreditar, não, mas Cristo era santo, era filho de Deus, eu não sou. Por isso ele conseguiu tal coisa. Sim, nós também somos filhos de Deus, não somos santos. Nós temos nossa carne, nossos pensamentos, todos os nossos pecados, medos e aflições. Mas se nós acreditar, Cristo venceu tudo isso, nós vamos vencer também. Nós precisamos estar melhor cada dia, ser melhor. Precisamos crer no que a palavra de Deus diz. Se nós acreditar, a gente vai ver a glória de Deus. Como diz a palavra, a gente vai ver a glória de Deus na nossa vida. E os demais também. Os outros vão ver. E eles precisam realmente ver para crer. Senão, é inútil ser crente nos dias de hoje. Se você ficar buscando coisas que não estão na Bíblia, que viver fora dos propósitos de Deus. Não estou falando de modas, costumes, essas coisas. Estou falando que você tem que estar focado na palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse. Não é só dizer o evangelho. Ah, porque a maior parte das pessoas fala assim, gente, só serve o Novo Testamento, porque foi depois de Cristo, o Velho foi anulado. Foi anulado nada. A Bíblia toda ela é proveitosa, do começo até o fim. Se você lê só o Novo Testamento, o Novo e o Velho são praticamente o mesmo. Um começa no outro, o outro termina no outro e assim vai. Então, assim, a palavra de Deus ela é toda proveitosa. É lâmpada para os nossos pés. Para aquele que crê. Se você crê sem fundamento bíblico, eu tenho fé. Você vê todo mundo dizendo, eu tenho fé. Hoje em dia é fé, escrito na camiseta, fé na bombeta, na cabeça, é fé na calça, fé no sapato, é fé em tudo quanto é lugar. Mas fé em quê? Fé em quem? Aonde está a sua fé? Até dizem, fé move montanhas. Não está na Bíblia, mas as pessoas falam isso, fé move montanhas. Mas o que está na Bíblia diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Isso eu já li. Então, o que é a fé para você? Você tem fé em quê? Se a sua fé é em Cristo, então você tem que voltar a sua fé para isso, é focar em Cristo, na palavra. É Deus, é Jeová Deus que é o Pai, é Jesus que é o Filho e é o Espírito Santo que está na terra e que habita entre nós. E que faz maravilhas, é quem nos ensina a ler a Bíblia, é quem nos aproxima mais de Deus, é quem nos ensina a orar, é quem nos dá livramento, é quem nos dá posicionamento diante das situações, é quem nos alerta sobre as ciladas do maligno. Então, é o Pai, Filho e Espírito Santo, se você é cristão. Esse é o fundamento da sua fé. Agora, se você tem fé em outra coisa, paciência. É a sua fé, eu respeito. Porém, nós, crente, precisa ter fé, ter conhecimento bíblico e não ficar atrás de coisas, de movimentos. Você tem que buscar Deus, verdadeiramente Ele, porque Ele é o suficiente. As demais coisas, Ele vai acrescentar. Como Ele fala, que Ele é que acrescenta. Então, se você não buscar Deus, não adianta você ficar buscando seu pastor. Tem gente que vai para a igreja não é porque vai para ouvir a palavra. Já vai no meio do culto para dizer, porque no final o pastor vai dar oração, vai ungir, vai botar a mão na cabeça e vai orar pela família. Não. Vai busca Cristo. Não busca o pastor. Ele também é um homem, como você. Se ele tem alguma coisa de Deus para passar para sua vida, é porque ele buscou a Deus. Você também pode buscar, se você crer. Porque ele acreditou. Se ele é verdadeiramente um pastor, Deus falou com ele. Vou eu te dar um rebanho, vou eu te fazer um pastor.
Ele orou, leu e acreditou. Se ele é um pastor que não prega a palavra, ele não é pastor de Deus. Porque tudo que é de Deus está na palavra. Se não está por aqui, não vai que não tem. Né? Não adianta. Não tem oração, não tem palavra, não tem Deus. A fé cristã tem que estar baseada nisso. O resto é resto. O resto é resto. Se você acredita na palavra de Deus, então você acredita em Deus, clama a Ele, como diz na palavra que eu li aqui no começo. Clama a Ele e Ele vai te responder. Coisas grandes e firmes que tu não sabes. Ele vai te dar clareza, poder, autoridade. Com você, mulher, que eu vou falar agora. Autoridade dentro da sua casa. Não é a sua vizinha que grita que vai te ensinar a ter autoridade dentro da sua casa. É Deus. É Ele que vai te dar autoridade. Quando tu clamar a Ele, você vai ver o que Deus vai fazer na tua casa. O que Ele vai fazer na vida dos teus filhos. E você sim vai poder dormir em paz. Você vai descansar no Senhor. Como você diz, eu clamo, eu creio, mas não acontece nada. Porque você não está clamando. Você acredita porque você vê os outros falar. Você vive ouvindo o testemunho dos outros. Aí você acredita, um dia Deus vai fazer na minha casa também. Um dia Deus vai fazer. Mas ela clamou. Ela buscou. Quando ela estava aperreada, ela correu. Se levantou da cama e foi falar com Deus. Ela foi chorar lá. E Deus fez. Mas você não está fazendo isso. O que você faz? Corre pro celular. Quando está nervosa. Ou então, corre e vai desabafar com a vizinha. Que está desviada também. Ah, mas ela é uma mulher de Deus. Como que é de Deus se não tem compromisso? Quem não tem compromisso com Deus não é de Deus. Dói falar isso, né? Mas eu vou ser sincera. Nunca vai à igreja, um ano sem ir à igreja. Fala de Deus. Ah, é de Deus? Não. O inimigo da nossa alma também, ele fala de Deus. Inclusive dentro das igrejas está cheio. Ele fala de Deus e as pessoas pensam que é de Deus, mas não é. Então, busque você a Deus. Busque transformação para a tua vida, para a tua casa. Quando você clamar, Deus vai te responder coisas firmes e grandes que tu não sabe. Amém? Que assim seja. Esse foi o Coisa para Crente de hoje. Até aqui me ajudou o Senhor. Tá bom? Muito obrigada.